Minutos de Sabedoria. Amigos, em nome de Jesus, quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, aqui em João, capítulo 20, versos 19 em diante. Vai dizer que era domingo, o dia da ressurreição, os discípulos estavam trancados dentro de uma casa com medo dos judeus. Olha, foi nesse dia que Satanás ficou sabendo do futuro dele. Foi o dia que Jesus ressuscitou. No sábado, ele com os demônios estava fazendo uma balada, comemorando que mataram o Filho de Deus. Mas domingo ele ficou sabendo que Jesus ressuscitou e a casa caiu para ele. Quando o diabo lembrar o seu passado, lembra o futuro dele. Só que o que me chama a atenção é que a igreja estava amarrada, trancada do lado de dentro. Uma igreja acovardada, sem esperança. Essa igreja, ela estava assim porque ela estava olhando para o passado. Porque na sexta-feira Jesus tinha sido crucificado. Quem está amarrado, quem está preso no passado é inútil no presente. Porque o evangelho se vive do lado de fora. E às vezes a igreja se isola. E quando a igreja se isola, não salva ninguém. Por exemplo, qual a importância da sua igreja para o seu bairro? Qual a sua importância como igreja para os seus vizinhos? Estar fraco não é pecado, mas viver uma farsa é pecado. Medo significa ter fé na derrota. E diz a Bíblia então no versículo 19 que Jesus se apresentou no meio. Por que ele não foi no canto? Por que ele foi para o meio? Porque o meio é um lugar de honra. O homem não pode estar no centro. Deus veio para fazer a obra dele. Agora tem gente que tomou a igreja. Eu acho que a igreja, às vezes tem alguns pastores que devem devolver a igreja para Cristo. Às vezes as pessoas falam assim, você vem para Deus, vem para Jesus, porque aí Jesus vai fazer isso, e vai fazer aquilo e aquilo outro para você. Ou seja, as pessoas estão buscando a Deus por aquilo que Ele tem para dar, não por aquilo que Ele é. Quem busca a Deus por aquilo que Ele tem para dar, perde o que Deus é. Agora, quem busca a Deus por aquilo que Deus é, não perde o que Deus tem para dar. Às vezes, em vez de nós fazermos discípulos, que a Bíblia fala aí de fazer discípulo, a gente cria parasita dentro da igreja. Vem pra cá, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo outro. Você vai fazer 7 campanhas, você vai fazer 7 cultos, você vai fazer em 7 segunda-feira. Isso não existe, gente. Isso não existe. Você tem que vir para a igreja para ser treinado, não para ser servido. É isso que Deus quer, tá certo? Olha, não sei se vocês lembram de um remédio que tinha muitos anos atrás, chamado Matox. A barata vinha, comia e ela ia para a casa dela e aí ela pegava, infectava o seu ninho, toda a sua família, morria. O evangelho é o contrário. Você vem para a igreja, você come a palavra de Deus, você em vez de levar a morte para sua casa, você leva a vida para sua casa, tá certo? Qual é a função do sal? O sal, a função dele é preservar e dar gosto. Agora, se ele perde o poder de fazer isso, a Bíblia diz que para nada presta a não ser pisado pelos homens. E não é pisado pelo diabo, é ser pisado pelos homens. Apocalipse capítulo 3, versículo 3, a igreja de Sardes tinha nome de quem estava viva, mas Jesus falou, mas está morto. E aí Jesus falou assim, se não se arrepender, verei como ladrão. Sabe, quem vem para roubar, matar e destruir, não é Deus, é o diabo. Agora, tem casos que a pessoa vive uma mentira, uma hipocrisia, e aí quem vai se opor a ela vai ser o próprio Deus. E a Bíblia diz no versículo 24, então, de João capítulo 20, que Tomé não estava naquele momento. E Tomé, então, porque não estava naquele momento, ele entrou para a história como o homem sem fé, o homem que duvidou de Deus, né? Mas Tomé, na minha opinião, foi o único que teve coragem de sair e correr o risco, porque lá fora todo mundo queria matar os discípulos e o Tomé falou assim, eu não vou ficar aqui. Aí depois Tomé entrou, o pessoal falou, olha Tomé, Jesus apareceu. Tomé falou assim, se eu não ver os cravos, se eu não pôr meu dedo, se eu não pôr minha mão, de maneira nenhuma eu vou acreditar. O que Tomé fez? Tomé está dizendo, não interessa o que vão pensar de mim, se eu acredito ou não. Mas Tomé, você não pode falar isso, não interessa o que vão pensar de mim. Ele sabe que eu não estou concordando com isso. Só que veja bem, irmão, aquela igreja estava vivendo uma mentira, vivendo uma farsa. Eles estavam com medo dos judeus. Eles não estavam vivendo na fé realmente. E Tomé falou assim, isso aqui é uma farsa. Vocês estão trancados aqui com medo? Eu não quero ficar aqui com medo. Eu vou lá para fora. E ele foi lá para fora, aonde estava o risco, aonde estava o perigo. Tomé recusa-se a viver uma mentira. E Deus não vai abençoar
uma mentira que você se tornou. Alguns estão na igreja e agora vivem uma mentira. Muitos morrem dentro da igreja em suas crises, depressão. Quantos pastores que estão em depressão? Quantos obreiros que estão em depressão, que ficam na igreja, que engolem qualquer coisa, que ficam calados? Por quê? Porque estão passando por uma crise e não fala. Tomé falou assim: olha, não consigo acreditar, eu estou com dificuldade para crer mesmo, eu estou passando por uma crise, eu não vou ficar aqui dentro da igreja me escondendo, eu não vou ficar aqui dentro da igreja vivendo uma mentira, vivendo uma farsa. Nem sempre, amigos, quem está junto está vivo. E nem sempre quem está longe está morto. Nem sempre quem está dentro está em comunhão. E nem sempre quem está fora está desviado. Tomé disse: olha, não creio, estou em crise, não consigo. Olha, eu não vou viver uma hipocrisia, falar que creio quando não creio. Eu não vou concordar com isso. Vocês estão aí vivendo uma hipocrisia, com medo, sei lá, mas eu não concordo com isso. Muitos estavam acomodados, estavam ali dentro, mas Tomé foi verdadeiro. Tá certo? E a Bíblia diz que no versículo 26, Jesus já tinha feito tudo para voltar para o céu. E quando ele estava voltando para o céu, ele falou: peraí, tem um filho em crise. Aí Jesus veio e se apresentou para Tomé de novo. Ele falou: põe as suas mãos aqui, põe o teu dedo aqui, seja crente, não seja incrédulo. Ou seja, por causa de Tomé, Jesus voltou de novo naquela igreja. Olha, vocês têm que ser o motivo pelo qual Jesus visita a sua igreja. Jesus abençoa os demais da sua igreja. Sabe o que eu entendo? Que foi por causa dele que todos ali viram Jesus novamente, mas ressuscitado. Por quê? Porque ele foi corajoso, ele enfrentou o medo, ele não ficou aceitando tudo, ele não ficou ali engolindo tudo, ele não ficou vivendo uma farsa, ele estava em crise, ele não concordou, ele não acreditava que aquilo era de Deus. Tem muita coisa que a gente vê e que não concorda mesmo, mas não fique calado. Tomé não ficou atrás. Doença, já diz um ditado, que são palavras não ditas. Então, você já teve aquela sensação de que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou? Tomé não teve essa sensação. Tomé viveu uma experiência com Jesus, porque ele não estava na primeira aparição, mas ele teve uma experiência. E o que me chama a atenção é que para viver uma experiência é preciso você encarar o medo. Você não se acovardar, não viver uma farsa, não viver um fingimento que você é uma coisa que você não é. Eles estavam dizendo que criam em Deus, mas estavam com medo. Entendeu? Todos viram Jesus pela segunda vez, mas só Tomé tocou em Jesus. Todos ouviram a palavra de Deus coletivamente, mas só para Tomé Jesus foi específico. E numa outra ocasião, quando o pessoal queria matar Jesus na Judéia, Jesus foi retirado dali pelos seus discípulos. Jesus se retirou dali, e aí Jesus, quando tinha acabado de se retirar, Jesus falou assim: vamos voltar para a Judéia? E aí os discípulos falaram: não, Senhor, pelo amor de Deus, você vai voltar para lá? O pessoal quer matar o Senhor de novo? Não, o pessoal está lá, está querendo pegar o Senhor, você quer voltar para lá de novo? E aí Tomé falou assim: vamos para morrer com ele. Vamos todos nós para morrer com ele. Engraçado que Tomé foi o único que não concordou. Eles queriam salvar Jesus, impedir Jesus de ser Jesus. E olha que Jesus voltou para lá e lá ele ressuscita o Lázaro. Tomé preferiu morrer com Jesus do que viver sem Jesus. Sabe o que eu entendo? Que Tomé estava disposto a ser Jesus para Jesus. Tomé se sacrificou. Então, às vezes as pessoas falam muito, ele estava disposto a se sacrificar por Cristo. Às vezes as pessoas falam muito sobre Tomé, mas Tomé foi um grande homem de Deus. Entrou para a história como um homem que não creu, mas foi o único que tocou em Jesus depois de ressuscitado. E foi por causa dele que a igreja viu Jesus ressuscitado. Que seja por causa de você, que a sua família, o seu bairro, a sua igreja vai ver Jesus ressuscitado. Tá bom? Até a próxima. Deus abençoe e fique na paz.